Querido e amado irmão, amada irmã, eu sou o pastor Antônio Carlos e eu quero nesse momento refletir com você o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 15 e o versículo de número 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Versículo 2: Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos meditar agora seriamente nessa palavra que saiu dos lábios do Senhor Jesus e devemos levar isso muito a sério, porque quando o Senhor Jesus fala uma palavra, a palavra que sai da boca dele não volta vazia. E não é mentira, não é engano, não é uma utopia. A palavra do Senhor é verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então diz aqui, nesse exato momento, Ele diz: Eu sou a videira verdadeira. Ele usa uma figura de linguagem. A videira é de onde sai o quê? O suco da uva. Ele diz que é a videira porque um dia sairia dele algo vermelho chamado sangue, o sangue de Jesus. Por isso ele atribui a si essa figura de linguagem, chamando-se de videira. Pois ele não diz que é uma videira qualquer, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque a videira verdadeira é única e ele é o único Salvador. A videira verdadeira é única, ele é o único que tem um plano de salvação para nossa alma, para nos livrar da condenação do inferno e nos levar para o céu. Ele diz também: e o meu pai é o lavrador. Naquele momento, quando ele fala e o meu pai é o lavrador, ele está se referindo a que, no período em que ele vivia como o verbo encarnado, portanto restrito em relação à sua divindade, ele dependia do Espírito Santo para tudo, inclusive para fazer os milagres que ele fazia. Por quê? Porque naquele momento ele estava restrito por causa da sua condição humana e mortal. Mortal não na essência, mas mortal no invólucro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a carne, a parte humana, a parte mortal é que o limitava. Porém, o meu pai é o lavrador. O que significa isso? Observe, alguém se recorda de João 3,16? Claro que todos se recordam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de que maneira o pai era o lavrador? Porque dentro das restrições impostas pela sua condição humana, o pai estava estendendo a mão. O lavrador faz o quê? O lavrador cuida da terra, o lavrador abre aquelas partes para que se coloque a semente, o lavrador acompanha a germinação daquela plantinha, e depois ele acompanha o crescimento até o ponto de dar fruto, porque esse é o lucro. O Senhor Jesus, como a videira verdadeira, ele iria dar o fruto. Qual seria o seu fruto? Seria a nossa salvação. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Mas o versículo 2 fala algo muito interessante. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, isto é, será tirada. Se ele é a videira, está se referindo a cada um que está na videira. Os galhos, eles estão grudados na videira. Mas se ele vê um galho que não tem a uva, que é o fruto da videira, esse galho ele é podado, esse galho ele é cortado. Para quê? Para que a videira não fique ali com aquele galho que só serve para tirar a sua substância, a sua seiva, e aquele galho precisa ser tirado e ser lançado fora e ser queimado como algo que não dá mais fruto, ok? Por isso se poda as plantas, não é verdade? Toda vara em mim que não dá fruto. Agora vamos analisar. Qual é o crente que não dá fruto? O crente que não dá fruto,
é aquele que não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Todos nós temos, nós crentes, é claro, temos uma chamada geral. Olha o que o Senhor falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então nós pregamos o evangelho. E agora, o Senhor nos dá a condição de nós primeiros aprendermos com Ele, conforme Mateus 11, 27 em diante. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Primeiro nós vamos ao Senhor e aprendemos na condição de discípulos. Os discípulos aprendem, os servos cumprem a ordem do Senhor, ide. Para você cumprir o ide, você primeiro tem que observar o vinde a mim. Jesus primeiro fala vinde, depois de que você já veio, que já se tornou discípulo e aprendeu, aí sim ele diz ide. Não adianta querer cumprir o ide sem antes observar o vinde. Agora que nós estamos em condições, os que estão, é claro, devem sim cumprir o ide. Ide para a casa do Senhor, ide para cumprir a obra, a missão que na sua igreja é dada a você. De repente, na sua igreja você canta no coral da igreja, de repente na sua igreja você é um obreiro que você prega a palavra, de repente você é um aluno da escola dominical, ou é um professor ou uma professora, de repente você faz visita, de repente você participa de evangelismo, enfim, são muitas atividades que existem nas igrejas locais, e essas atividades são da nossa responsabilidade, porque não existe obra sem obreiro. Para existir a obra tem que existir o obreiro, para que ele possa fazer a obra do Senhor. Agora, interessante é que a vara que está em mim e não dá fruto, atira, ela é cortada, mas aquela que dá fruto, ela é limpa, para que dê mais fruto. Isso é muito importante. O Espírito Santo nos impulsiona a orarmos. O Espírito Santo nos impulsiona a jejuarmos. O Espírito Santo nos impulsiona a amarmos a obra, amarmos a Bíblia, amarmos o reino de Deus, o plano de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus. O Espírito Santo nos impulsiona a nos envolvermos na casa do Senhor, na obra do Senhor. Um crente, para ser crente de verdade, ele tem que amar a obra e amar o Deus que deu para nós essa missão. Então, não importa o tempo que passe. Eu, por exemplo, tenho 40 anos de evangelho. Durante esse período de 40 anos, sempre eu estive na casa do Senhor. Sempre eu estive me envolvendo com a obra de Deus, com o evangelismo. Já expulsei muitos demônios, já orei por muitos enfermos, já preguei muito o evangelho. E pensa que eu parei? Não, eu vou continuar. Mas assim que eu morrer ou a igreja for arrebatada, eu garanto que eu vou parar. Então eu só paro quando morrer. Então não existe esse negócio de dar um tempo. O que existe é, nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. No demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que não é vão? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo quando nós formos arrebatados. E para que iremos comparecer no tribunal de Cristo? Para sermos julgados, não quanto à salvação, mas para sermos julgados quanto à obra que nós aqui fizermos para o Senhor. E esse julgamento, ele vai ter galardões ou não. Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 em diante, fala que as obras que fizermos serão julgadas pelo Senhor como ouro, prata, pedras preciosas, que gerarão galardões. Mas as obras que aqui fizermos, que forem julgadas pelo Senhor no tribunal de Cristo como madeira, feno e palha, essas obras não gerarão recompensas ou galardões. Porém, a pessoa será salva como por um triz, diz o texto sagrado. Então, meus amados,
As nossas obras que fazemos para o Senhor, se é de boa vontade ou não, se é por interesse em coisas que não deveriam ser interesses ou não, Deus o sabe. Porque se tem uma pessoa que monitora o que eu penso, o que você pensa, as minhas intenções e as suas intenções, se tem uma pessoa que faz isso 24 horas por dia, o nome dela é Jesus, o nome dela é Deus, o nome dela é Espírito Santo. Então, nós somos monitorados na nossa maneira de pensar, de agir, nossas decisões, nossas atitudes, nossas escolhas. Tudo está sendo monitorado e julgado pelo Senhor, porque só Ele pode, nesse caso, e somente nesse caso, né, e em alguns outros também, pode nos julgar. Porém, nós fazemos as nossas escolhas, porque existem julgamentos que Ele dá para nós fazermos. É só você ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Porque Deus nos dá autoridade, autonomia, para que possamos também fazer julgamentos dentro da nossa área de ação. Se nós não pudéssemos julgar, ninguém poderia ser pastor. Por quê? Porque o pastor ele tem que julgar como líder quem é que está em condição de fazer isso ou aquilo, quem é que não está, etc, etc. Então não é julgamento para salvação ou perdição, mas é um julgamento para efeito de melhorar a qualidade do serviço prestado para Deus. O Senhor Jesus fala de duas categorias de varas, as frutíferas e as infrutíferas. As varas que não dão mais frutos, elas não têm a vida em si mesmo, e essa vida procede da perseverança na fé em Cristo e do amor dedicado a Ele. Se eu não persevero na fé, se eu não persevero no amor dedicado ao Senhor, eu me torno uma vara infrutífera. O meu fruto não começa no exterior, o meu fruto começa dentro do meu coração. E aqui também diz, estou aqui também fazendo uma reflexão para que os irmãos possam e as irmãs possam entender, a essas varas, o Pai, como eu já disse, ele tira, ele as separa da união que dá vida com Cristo, conforme Mateus 3,10. Quando essas varas cessam de permanecer em Cristo, Deus passa a julgá-las e a rejeitá-las. É o que diz a palavra do Senhor, conforme o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Olha só. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso é João 15, versículo 6. Então vai secar. Então é muito sério esse negócio de crente ser infrutífero. O crente tem que ter prazer em ir para a igreja. O crente tem que ter prazer em fazer a obra de Deus. Porque é tipo assim, imagine, se você tem uma mãe e você tem mais 2 ou 3 irmãos. Então, aqueles 2 ou 3 irmãos ou irmãs que você tem, esses irmãos tratam a sua mãe com carinho. Quando a sua mãe fala, eles dão atenção a ela. Eles procuram agradá-la, obedecê-la e respeitá-la como mãe. Mas um daqueles filhos não dá atenção para a mãe. Quando a mãe pede alguma coisa, simplesmente ignora. Não dá ouvidos para a mãe. A mesma coisa para você colocar isso no campo espiritual. É o que muitos fazem com o próprio Deus. Só que Deus não é como uma mãe. Deus vê isso como uma pessoa infrutífera. Porque não obedecer a Deus, não dar ouvidos à voz do Espírito Santo em nossa consciência, é pecado. Ignorar Deus, ser indiferente a Deus, é pecado. Quando nós falamos que nós temos que estar orando, jejuando, lendo a Bíblia e frequentar a igreja, isso é o conselho da Bíblia, logo é o conselho de Deus. E isso não é opcional. Veja bem, eu vou se eu quiser, eu oro se eu quiser, eu jejuo se eu quiser, eu leio a Bíblia se eu quiser. Não pense assim, porque está errado. Quando eu me torno servo, eu não tenho mais vontade própria. Eu não perdi meu livre-arbítrio, mas eu não tenho mais vontade própria. Em relação a Deus, não. É uma questão agora de obedecer. João capítulo 15, versículo 14. Olha o que está escrito.
vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus é chamado de Senhor porque ele dá ordem, porque ele manda, porque ele é dominador. Então eu me coloco debaixo do senhorio e do domínio de Cristo voluntariamente. Eu quero ser dominado por Cristo. Eu quero render graças, louvores e ser um adorador. Isto é, eu posso adorar a Cristo porque Cristo é Deus. Então, uma das formas de eu adorar a Cristo não é só louvar, vai muito além. Quando eu dou meu dízimo, eu estou adorando. Quando eu frequento a igreja, eu estou adorando. Quando eu honro o nome do Senhor, dizendo não para o pecado, eu estou adorando. Quando eu estou indo para a igreja, frequentando os cultos, eu estou adorando. Quando eu amo meus irmãos, eu estou adorando. Quando eu promovo a união entre os irmãos, eu estou adorando. Quando eu perdoo aqueles que me ferem, eu estou adorando. Existem muitas formas de adorarmos a Deus. Agora, existem muitas formas também de nós rejeitarmos a Deus e virarmos as costas para Ele. E para esses tais, a Bíblia diz, a vara que está em mim e não dá fruto é cortada. Quando é que ela vai ser cortada? No tempo de Deus. Muitas vezes não foi cortada ainda, porque Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender. Muitas vezes não foi cortada ainda, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E Deus não quer lançar pessoas no inferno, Ele dá tempo. Às vezes Deus espera 1 ano, 5, 10, 15, 20. Cada caso é um caso. Tem pessoas que Deus espera até 20 anos, até 40 anos, mas tem pessoas que Deus espera só 2 anos. E aí? Não existe uma regra. É a soberania e sabedoria de Deus que determina o tempo que Ele vai esperar a vara que não está dando fruto a tornar-se uma vara frutífera. Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus, se você está sendo uma vara infrutífera, eu quero te trazer um estímulo, uma motivação. Lembre-se do que Deus já fez por você. Olha para o ano de 2020, 21, 19, 18, 17, ano 2010. Olha lá para trás. Olha quando aquele tempo em que você clamou, que você estava numa situação muito difícil, até com doença, etc. E você clamou, alguém orou por você, uma igreja orou por você, alguém entregou uma palavra profética, uma profecia, e Deus cumpriu a promessa e Ele te alcançou, Ele te curou, Ele te libertou, Ele te socorreu. Lembre-se disso. E nesse momento, se você estiver um pouco afastado do Senhor, afastado da igreja, eu quero te trazer à memória aquilo que Deus fez por você no passado. Não seja ingrato com Deus, não seja ingrata com Deus, mas nesse momento, e se você está dando uma de turista na igreja, você vai de vez em quando está afim, e quando não está afim não vai, lembre-se, servo não tem vontade própria. O servo capta a vontade do Senhor através da sua palavra e simplesmente obedece. Vou repetir. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, para você e eu sermos amigos do Senhor, nós temos que fazer o que Ele manda. Não é para quando Ele mandar, você pensar, Senhor, mas não estou afim. Eu acho melhor não. Não é assim que se pensa. Deus não é uma religião, ok? Deus é Senhor. Ele não é Senhor por um acaso. Ele é Senhor porque Ele domina. Ele é o Criador de todas as coisas. E foi Ele que te trouxe ao mundo. Você até pensa, não, quem me trouxe ao mundo foi meu pai e minha mãe. Observe, o espírito que você tem dentro de você com a sua alma, seu pai e sua mãe não deu esse espírito. Esse espírito foi criado por Deus dentro de você. Você tem um espírito eterno com a alma, porque o espírito é a sede da consciência e a alma ela é a sede dos desejos. Então a sua alma precisa desejar Deus, assim como a serva anseia pelas águas, assim também o Senhor, dizendo para o salmista, dizendo pelo Espírito de Deus, assim eu anseio pelo Senhor. Então, aquela serva ou aquele servo, aquele animal, ele anda no deserto ouvindo com a sua audição sensível o barulho que está subterrâneo ali naquelas areias quentes do deserto, das águas correntes na parte subterrânea daquela terra quente. E ele vai perseguindo por aquele barulho que ele vai ouvindo, mas sem ver, até chegar a um ponto que a água aparece
em alguma fonte, e então ele vai dessedentar-se, ele vai beber aquela água e vai satisfazer e vai acabar com a sua sede. Então, Deus é como a água da vida. Você vive sem água, você começar a beber, ficar sem beber água, os seus rins vai dar problema e você vai acabar morrendo, porque você não pode viver sem água. Agora, espiritualmente, nós não podemos viver sem Jesus. Sem Jesus é morte súbita. Sem Jesus é tristeza. Sem Jesus é frustração. Sem Jesus você vai rodar em círculos. Sem obedecer a Deus não há vitória para ninguém. Por isso, ele falou certa ocasião, sem mim nada podeis fazer. Fica com essa palavra no seu coração. E lembre-se, se você está sendo turista, pare de ser turista. Vá para a igreja, os dias de cultos oficiais. Claro, se você estiver trabalhando e não puder ir sempre, não vá sempre. Mas não vá sempre porque você não pode ir sempre. Mas sempre que puder, você vá. Porque você não está fazendo isso para pastor, para ninguém. Você está fazendo isso para Jesus. Agrade a Deus. Seja grato, seja grata ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito pela sua vida. O salmista disse: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando você está com febre, você sabe. Mas quando você está bem, você sabe. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando você está com febre ou doente, você fica limitado e restrito. Não tem muita vontade de sair da cama, já perde um pouco o apetite, já não fica tão assim animado para muitas coisas. Por quê? Porque está doente. Uma pessoa que está doente espiritualmente não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de ler a Bíblia. Se você, para quem eu estou agora me dirigindo, está assim, então você está doente. E essa doença mata espiritualmente. Então, o meu conselho, a minha orientação para a tua vida é: comece a pedir ajuda, peça oração a quem está firme na igreja. Vai à igreja, pastor, ora por mim que eu estou fraco ou fraca, eu preciso de um jump, eu preciso de um choque de poder na minha vida para que eu possa me levantar. E se você voltar a ter vontade de ir para a igreja, se voltar aquele desejo naturalmente e espiritual de você ir para a igreja, orar, jejuar e ler a Bíblia, aí você começa a dizer: estou ficando curado ou estou ficando curada. Enquanto permanecer sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, sem vontade de ler a Bíblia, você está com o vírus. Mas esse Covid espiritual, ele é letal. Cuidado com ele. Então, a solução é: aproxime-se do Senhor. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe esta mensagem. Dê um like, faça um comentário. Ajude este canal, porque eu pretendo alcançar muitas pessoas e ajudá-las espiritualmente. E se você concorda, por bondade, compartilhe. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus.